Boa noite, gente linda! Tá todo mundo aí? Cadê vocês? Hoje é uma live eu com vocês. Eu e nós e eu. Cadê o povo? Olha lá, cadê o povo de Deus? Esse povo todo que vai morar no céu, né? Cadê vocês? Vamos chegando pra gente conversar um pouquinho. Enquanto isso eu vou tomar um café, né? A gente ama essa xícara aqui. A gente viu o café, a gente é um luxo, né? É algo tremendo. Eita, né, Vitor? Tudo bom aí? Vai dando um oizinho pra quem já tá aí. Está chegando. Eu vou esperar um pouquinho, né? Porque eu sei que muita gente vai chegar nessa live, vai ficar... É isso aí. Essa live é sobre tatuagem. E sim, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou esperar o povo chegar. Enquanto isso, eu vou tomar um café de novo aqui para passar vontade para vocês, né? Todo dia esse negócio de passar vontade. Todo dia eu faço isso com vocês, né, gente? Fala a verdade. Todo dia eu faço isso de fazer vocês passar um pouquinho de vontade, tomar um café, né? Não é verdade? Então, pessoal, quero conversar hoje um pouquinho com vocês sobre esse assunto de tatuagem. Na verdade, eu quero conversar um pouquinho porque as pessoas me perguntam, né? E a minha opinião, o que eu penso sobre isso, o que eu acho disso, né? E hoje o Felipe Viana, lá de Pelotas, né? Da Vanise, amo muito vocês, um abraço para vocês. Hoje ele me mandou um comentário e ele disse que lá em Caxias uma vez uma menina veio pedir permissão para ele para fazer uma tatuagem. Daí ele perguntou para ela, vai fazer em mim? Ela disse não, e eu vou ter que pagar? Daí ela disse não também. Ah, então tudo bem. A gente não quer ser tão simplista assim, né? Eu não sou tão simplista de falar assim, não, tudo maravilha, mas a gente quer conversar um pouquinho, né? E quem me motivou muito a falar sobre isso foi o Pedro Henke, aí meu filho. Ele colocou esses dias uma postagem que depois o pessoal comentou. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Eu tô falando aqui um pouquinho porque eu quero que o povo chegue, né? Pra gente conversar mais. Então eu achei muito interessante essa história do Felipe, né? Se você está chegando agora e não ouviu, você volta depois e ouve o começo de novo, tá bom? Então, pessoal, se a gente andar, né? Vamos começar a conversar, que tem bastante gente, né? O que eu vou expressar aqui é uma opinião minha, ok? É minha, da minha casa. E então eu quero que você preste bastante atenção. Não vai falar assim, a pastora Mara que falou que pode, ou a pastora Mara falou que não pode. Você vai ter que ficar até o final para saber a conclusão, tá bom? Mas eu quero que você entenda que é uma expressão minha. A Mara Henke, é uma expressão, é uma coisa que eu penso, tá? E aqui eu não tô dando direção para ninguém, nem que fazer nem deixar de fazer, tá bom? Então, quando me perguntam isso sobre a tatuagem, se a gente andar na internet, nós vamos ver vários comentários, certo? Aqueles que apoiam e aqueles que não apoiam. Aqueles que não apoiam, eles vão se apoiar. Ficou meio estranha essa frase, né? Mas eles vão sempre falar de Levíticos 19. Eles vão falar da Levíticos 19, 28, que diz assim: não faça corte no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo, que eu sou o Senhor. Aqui em Levíticos ele falava muito das leis, né? O Senhor ele não havia o governo, então ele ensinava muitas coisas práticas. Era a vida prática. Da mesma forma, no 27, ele vai dizer, não corte seu cabelo dos lados, que nem apare a ponta das barbas. Então, né, eu já tô com o cabelo aqui do lado, né, cortado. E os homens também nem cortar as barbas. Então, vários ensinamentos que diz aqui, se a gente continuar a ler, são coisas que eram ensinos, eram coisas ensinadas ali para a conduta de todo o povo, para tudo que faziam, né? E depois a gente vai ouvir aqueles que falam sobre o Novo Testamento, né? Eles vão também se apoiar ali em algumas passagens, como 1 Coríntios, eles vão se apoiar em outras passagens que no resumo de tudo,
Uns vão falar que essa parte é histórica e os outros vão falar que com Jesus a gente pode tudo. A gente sempre vai ficar nessas duas vertentes, né? Então, o que eu queria conversar com vocês é que eu não consigo entender esses dois lados. Eu creio realmente que para algumas pessoas não deve-se mesmo fazer tatuagem. E geralmente o público, as pessoas que falam que não pode fazer tatuagem, elas têm duas coisas. Ou eles são legalistas, certo? Eles são legalistas e que eles não aceitam muitas mudanças. Ou eles passaram por muitas coisas, muito pecado, muitas coisas ruins. Dudu, você fica aí que eu vou falar de você já já. Muitas coisas ruins, né? Ou uma vida perversa, uma perversidade. Ele passou por várias coisas, então ele já passou por todas as tatuagens. Ele acha assim, então, não, agora que eu sou crente, que eu aceitei Jesus, eu não posso mais. Então, eu vejo esses dois públicos dentro da igreja, como pastores, como público no geral, elas são essas pessoas que falam, né? E eu não consigo ver, gente, uma simplicidade dessa maneira. Uns falando que pode, outros que não pode. Porque se a gente viver na nossa sociedade hoje, como ali era proibido, na nossa sociedade hoje, nós vamos ter outras coisas. O que eu vou dizer para vocês? A gente vai falar dos piercings, eu vou falar do Dudu aí, que o Dudu ai meu Deus, né, Dudu? Dudu chegou na nossa igreja lá em Caxias do Sul e ele é uma belezinha. Ele vai casar com a Ana, vai ser muito lindo o casal. E ele chegou lá, ele é um menino muito bonito. Aí ele chegou lá com um alargador na orelha. Aí ele, daqui a pouco outro alargador. E eu cheguei pra ele e falei, ai, Dudu, posso te falar uma coisa? Eu falei, para de colocar o alargador maior porque vai ficar feio pra ti. Ele levou um susto. Ele olhou pra mim assim, tipo, pensando que eu ia corrigir. Então, assim, de uma outra maneira, não foi, Dudu? Eu falei, para no 1, no 2, eu não sei o número disso aí, porque agora daqui pra frente tá feio. Esteticamente ia ficar feio. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Eu creio num Deus que trabalha cada pessoa de uma maneira. Eu não sou contra aquelas pessoas que veementemente, fortemente desencontram a tatuagem. De forma nenhuma. Eu creio que ela teve um histórico, ela tem um jeito de viver, ela passou por situações que para ela aquilo realmente não condiz com a vida religiosa dela, com a vida com Cristo para ela. Agora, eu também não posso fazer isso uma lei para todo mundo. Para mim, não vale essa lei para todo mundo. Por exemplo, a gente teve 2 exemplos aqui a semana passada, né? Foi tenso, né? Por que foi tenso? Porque a gente coloca, gente, quando a gente fala que é pastor, quando a gente já coloca muito de lei, várias leis sobre a gente, mesmo quando a gente quer expressar amor por uma situação que eu não era contra, ele já se pré-julgava, havia um pré-julgamento, né? Então, isso também eu quero falar com vocês. Voltando, quando a gente fala, eu não sou contra aquelas pessoas que radicalmente falam que é contra a tatuagem. Eu não sou também contra aquelas pessoas que acham que todo mundo pode tatuar qualquer coisa. Por quê? Porque eu creio em Deus, como diz lá em João 3:8, o Espírito Santo de Deus é como o vento, e ele sopra como quer, da forma que quer, aonde quer. E eu crendo nisso, queridos, eu creio que Deus ele trabalha especificamente com cada um de nós. Então, quando nós falamos numa tatuagem, quando nós falamos nisso, eu não consigo pensar e separar a tatuagem como algo tão maligno. Eu vejo a tatuagem como um histórico. Aquelas pessoas que já têm tatuagem, a gente teve uma época que a gente porque tem que ungir a tatuagem. Queridos, eu quero saber por que teve aquela tatuagem. A gente sempre, quem já conversou comigo, eu pastoreando, né? Onde eu estive pastoreando, eu sempre prefiro sentar e perguntar por que você fez essa tatuagem. Muitas fez por tatuagem por fazer, outras fizeram porque passava por alguma angústia, alguma coisa. Nós vamos ver que tatuagem, muitas vezes, as pessoas é uma autoafirmação ou vaidade, né? E se eu vou pôr nessa autoafirmação e vaidade, aí eu vou também para um outro ponto. Se eu creio que ali diz também que não faça o seu corpo, que é o santuário, né? A palavra diz, que não tenha dores. Então, eles também pregam que a tatuagem é pecado porque você leva o seu corpo a sentir dor. Então, queridos, a gente também tem que pensar na cirurgia plástica. A gente tem que pensar naquela tatuagem que esses dias eu vi, mulherada. É uma tatuagem que faz aqui assim, ó, embaixo do olho para tirar as olheiras, sabe?
Então a gente tem que pensar que a tatuagem que aquele jovem quer fazer, o porquê que vocês querem fazer. E agora eu queria falar com aquela geração que tá lá nos seus 45, 60 anos, que esse pessoal que tem me perguntado o que eu acho da tatuagem. Vou tomar mais um café. Eu vejo que nós temos uma posição, é muito fácil para nós pais, né? Eu tenho 4 aqui, 2 querem fazer a tatuagem e 2 nem ligam para tatuagem. Não estão nem aí. E quando ele falou se eles podiam fazer, eu falei, pode. Você vai comigo? Eu vou junto, porque eu não quero perder nenhum momento dos meus filhos e eu sei por que eles estão fazendo, a gente já conversou por quê. Mas eu quero falar para aqueles pais que muitas vezes estão fazendo essa pergunta. O que eu faço? Meu filho quer fazer tatuagem. Vamos pensar um pouquinho na sua adolescência. Nós estamos na faixa, vamos pensar naquele público de 45 para 65 anos, tá? O Pedro tá aí. Esse pessoal, que são os pais hoje de muita dessa geração que quer fazer a tatuagem, que tem essa juventude que quer agora fazer uma tatuagem, primeira coisa, sejam sinceros para vocês. Para de ser religiosinho, para de ser o crentinho agora e responde dentro do seu coração. Por que a gente fala que quando falam de tatuagem a gente arrepia? A gente não pensa em texto bíblico. A gente pensa que na nossa geração, quando nós víamos tatuagem, era rebeldia. A gente via como grupo de pessoas que, né? Ó lá, a Juliana já se defendeu, né? Que não é ela. A gente via as pessoas muitas vezes que aquilo era grupos de vândalos, era periferia, era pessoas assim que na nossa época, alguns anos atrás, era um preconceito muito grande. E nós vemos essa geração preconceituosa com tatuagem, tá? Então, a pergunta que nós pais temos que fazer é: por que eu não deixo meu filho fazer uma tatuagem? Por quê? É bíblico mesmo? Eu tenho isso mesmo ou não? Ou eu simplesmente, porque o meu pastor falou lá que não, meu pastor falou que sim, é tudo liberado? Não. Então, eu quero falar para os pais que analisem o seu coração, saber se você gosta ou não, realmente você tem baseamento na sua vida de fé para falar para o seu filho sim ou não. Se você está com vontade e desejo de fazer, pergunte para os seus pais, pergunte para o seu pastor, para o seu líder, o que ele pensa, o que ele acha. Não sai aí fazendo o que você quer para os jovens, mas nós pais, nós devemos pensar o porquê que nós não queremos. Por quê? Então, a minha opinião sobre isso é algo muito controverso, assim, no sentido eu gostaria muitas vezes que a gente não fosse engaiolado dentro de um sistema, mas que nós pensássemos, porque eu creio que cada caso é um caso. Tem pessoas que vai chegar com uma vida, de repente, emocionalmente abalada, e aí vai querer fazer uma tatuagem, a gente vai ter que olhar para ela como a gente fala para as pessoas que chegam com alcoolismo. Não, você não deve fazer isso. Então, biblicamente, a gente nunca vai achar um texto Jesus falando assim, você vai lá e faça um monte de tatuagem. Mas nós podemos olhar e analisar por pessoa, pela causa que ele quer fazer, por que ele quer fazer, o contexto de vida dessa pessoa. Deus é um Deus que trabalha em particular com cada um. Eu quero dar 4 conselhos para vocês. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção. Um deles, se você tem o desejo de fazer uma tatuagem ou um piercing, o que você tem vontade de fazer? Eu acho que tem... Eu sou uma pessoa, queridos, que eu não sou contra cirurgia plástica, eu não sou contra nada disso, eu sou contra a mudança muitas vezes, né, da estrutura. Então, quando a gente fala as pessoas vão falar, aquelas que são contra, vão falar assim também: ah, mas você está mudando o seu físico, porque é o templo do Espírito Santo. É como eu falei lá no começo. Muitas mães que estão falando isso, muitos pastores, muita gente está falando isso, já fez também uma cirurgia plástica, né? E aí mudou. Eu não sou contra. Eu sou contra você mudar o jeito que você é. Entendeu? Então, eu já fiz plástica no seio. Eu não sou contra de forma nenhuma, mulheres. Mas eu quero saber qual é o seu intuito. Se a gente for basear por vaidade, isso também é vaidade. Aí você é uma hipócrita. Porque você é uma mãe que você fala assim: o meu filho não vai fazer tatuagem porque não é de Deus, e tá juntando dinheiro para fazer tua plástica. É hipocrisia isso. Entende? Então, mulheres, por favor,
Vamos ser realistas, sabe? Eu já vi mulheres que hoje, se eu encontrar na rua, ela nunca fez uma tatuagem, mas o rosto dela tá deformado de tanta aplicação que ela já fez na cara. E aí o filho dela não pode. Então não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que ser coerente com todas as coisas na nossa vida. Então, sobrancelhas, tudo isso. Eu não sou contra, né? Eu só tô dizendo que não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que analisar cada situação. Então, eu queria dar 4 conselhos para aqueles que estão pensando em fazer uma tatuagem, tá? Como eu disse, eu quero envelhecer, queridos. Eu quero ter minhas rugas, eu quero ter meus cabelos brancos, eu quero ter os sinais da idade. Eu optei por isso há muitos anos. Eu quero ter os sinais da minha idade. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, ela tem 50 anos, ela tem tantos, tá? Eu quero saber. Não, Berna, você vai falar com a sua pastora para ver se você pode. Então, eu quero fazer isso. Eu não quero botar botox, eu não quero mais, é uma opção minha. Eu não quero. Então, essa mudança de fisionomia é para cada um, tá? Então, você analise cada um deles. Mas eu quero dar 4 conselhos para aqueles que querem fazer uma tatuagem, tá? Agora, partindo do princípio que, biblicamente, não existe um texto que afirme, mas vocês têm um histórico. Então, vamos analisar o seu histórico, né? Vamos analisar o seu histórico. Queridos, 4 conselhos. Primeira coisa, nós não vivemos sozinhos no mundo. Então, você deve perguntar para os seus pais, você deve perguntar para o seu pastor, para o seu líder, o que ele pensa, o que ele acha. Se você está numa igreja que tem a sua doutrina, tem o seu jeito, vá, respeite, pergunte, fale com ele. Não vá saindo fazendo como você quer as coisas, porque não vai ser legal. Pergunte para ele. Segunda coisa, eu gostaria de falar para você uma coisa que eu sempre pensei em todos esses anos. Eu sei que mudou muito a teologia, as coisas mudaram. Mas o seu nicho, as pessoas com onde você vai se envolver com o seu trabalho. Quem são as pessoas com quem você vai se envolver? O trabalho que você vai se envolver profissionalmente permite que você tenha uma tatuagem, permite que você se tatue. Não vai ser uma pedra de tropeço para o seu trabalho, para o desenvolver dos seus negócios, da sua carreira profissional. Ela vai permitir isso? Pensa, porque isso é uma coisa que, friamente pensando, a gente não pode. A gente tem que pensar. Que, quando nós chegamos no lugar, as pessoas, quando olham para nós, elas têm a primeira impressão. Elas têm isso. A terceira coisa, por que você quer fazer? Queridos, pense por que você quer fazer. Nós tivemos aqui, né, o Batista, nós tivemos aqui, né, e ele mesmo disse que depois da conversão dele, ele se tatuou, por quê? Porque ele queria se enturmar junto com as pessoas. Ele queria atingir as pessoas que faziam parte do rock, daquelas pessoas. Então, ele fez aquilo, ele se tatuou, botou brinco, tudo, para atingir aquelas pessoas pelo evangelho. Então, a pergunta que eu faço para você, a palavra também nos diz que em tudo glorificar o Senhor. A sua vida tem que glorificar o Senhor. E a minha pergunta para você quer fazer uma tatuagem por vaidade, para ficar legal, ou você tem um objetivo com essa tatuagem? Aí as pessoas que falam, não, isso não é verdade, eu vou dizer, Por quê? Quando eu tava careca, que de vez em quando eu raspo o cabelo, eu percebia que aonde eu chegava careca, muitas pessoas com lesbianismo ou homossexuais, elas se aproximavam de mim para conversar. Entendeu por quê? Porque elas reconheciam que eu estava sem cabelo, eu participava daquilo. Então, é algo que as pessoas vão perceber. Quando você faz uma tatuagem, você vai estar automaticamente participando de um grupo de pessoas. Há uma seletiva e você tem que pensar, eu quero isso, isso para mim é importante, eu vou participar de grupos desse jeito, que são motoqueiros, que são, de repente, curtem um som, esse público que eu vou andar, é esse público que eu quero evangelizar. Qual é o público que você tem chamado, que Deus tem falado para você? Pensa nisso. Quais são essas pessoas
Quem são essas pessoas que para você, você vai sentir que com essa tatuagem você vai ganhar? Mas seja sincero. E seja muito sincero, não faça com que uma tatuagem seja para você um símbolo de rebeldia. Ah, eu vou fazer mesmo porque se meu pai falou que não pode, agora que eu vou fazer. Ah, meu pastor falou que não pode, agora que eu vou fazer. Não é assim. Isso não funciona assim. Isso não funciona. Aí sim você vai estar dando, sabe, você está dando pretextos e você está dando consequências para sua vida que você não precisa dar, tá? Então, não é a tatuagem que vai deixar de você chegar ao destino que o Senhor tem para você. Mas se você quer fazer isso, eu teve clareza do Senhor que é para fazer, ok? Mas a clareza não passa pela minha vaidade, a clareza não passa pelo meu querer, a minha clareza não passa por muitas coisas que você pode, às vezes, pensar que é, né? Então, eu gostaria que você pensasse, que você refletisse, que você falasse. A outra coisa que eu gostaria que você pensasse muito, nós fazemos parte de um corpo. Não existe desigrejado, gente. Quem está desigrejado está fora da igreja, fora do corpo. Não existe isso, tá? Isso é fantasia da cabeça de vocês. Se vocês não estão inclusos num corpo, numa igreja, com corpo, vocês não estão. Vocês não estão. E o que nós estamos vivendo hoje, essa linha de pensamentos na internet, é muito fácil. Quem não está gostando do que eu estou falando, vai clicar, vai mudar e tchau. Agora, vocês que estão ouvindo, é que vocês estão interessados em saber. É que eu tenho que vocês estão me vendo como uma referência pastoral. Senão, vocês teriam mudado já. Mas, o que eu quero dizer para vocês? Vocês têm que, entendeu? Pensar no corpo. Pensar no corpo com que você participa. Qual é o que aquele corpo, o que as pessoas vão falar, vão olhar para você e vão sentir de você, porque você é uma referência. Se você pensou no primeiro propósito, no segundo propósito, no terceiro, na verdade, pensou, eu vou fazer para um evangelismo, para atingir um grupo de pessoas, você tem que pensar no terceiro, no quarto. Por quê? Porque você tem que pensar, mas e o corpo? E as pessoas? Eu vou contar uma história para vocês. Eu gosto muito, acho muito legal o cabelo colorido. Apesar que eu tô perdendo todos os meus cabelos, tá, gente? Por isso meu cabelo tá cada vez diminuindo mais. Mas eu gosto muito de cabelo colorido. E eu tenho 3 furos aqui na orelha. Quando eu fui pra Caxias do Sul, quando eu cheguei lá, a primeira coisa, quando eu percebi como é que era, eu tirei meus brincos. Eu sempre fiquei com um brinquinho só. E meu cabelo sempre foi normal, assim, eu sempre mudei o corte, mas sempre a cor foi ficando. E quando eu tava assim, já tava uns 10 anos lá, tinha ganhado o coração do povo, já tava a igreja redondinha, maravilha. Um dia eu cheguei para uma senhorinha que eu amo demais, a minha mãe lá, que é a dona Aracia e a dona Lourdes. E eu disse para elas assim, eu tô pensando em pintar meu cabelo de azul. Queridos, ela olhou para mim, ela disse assim para mim, eu não quero uma pastora de cabelo azul. Eu até me arrepio, falei... Então, eu não vou pintar o cabelo de azul. E nunca pintei o cabelo de azul, entendeu? Por quê? Por respeito a elas. Fazia diferença pra mim? Eu queria, mas pro coração delas ia fazer diferença. Então, eu nunca fiz. E os brincos, o que aconteceu? Quando a gente veio pra cá agora de mudança, eu tava arrumando as mudanças, sabe o que eu fiz? A primeira, quando tava pra sair, já tava lá nos últimos dias, ali em Caxias, eu coloquei meus outros 2 brincos. E um daqui e os outros 3 daqui. Agora eu tô sem porque tô sem mesmo brinco, perdi os brincos. Mas eu coloquei, por quê? Porque eu sabia que aqui a realidade era diferente. Entende? Então, crente, você jovem, você que quer realmente servir ao Senhor, entenda a atmosfera e o ambiente que você está dando. Entenda o movimento que você está. Não saia por aí sendo, um rebelde, saindo por aí tipo, tudo bem, eu tenho que fazer mesmo tatuagem. Queridos, não faça isso, porque é uma marca que vai ficar para sempre. Outra coisa, pense o que você vai fazer. Pense o que eu vou tatuar, o que eu vou fazer. Regina Ina aí, que esteve com a gente também, eu perguntei para ela, um doce de menina, eu perguntei para ela se ela tinha feito tatuagem, ela falou, fez depois, por causa da música. Então, pensa o que você vai tatuar. Seja uma coisa de bom gosto, seja uma coisa legal. Vou tatuar isso, sabe? Eu vi um depoimento esses dias
acho que é Rodolfo Arantes, né? Ele dizendo que ele falando, ele foi super pentecostal e tal, e de repente ele começou a se tatuar, até que o Espírito Santo falou com ele, porque as tatuagens era vaidade, era fuga para ele, entende? Então, e por último, queridos, e para encerrar essa live, para encerrar isso, eu quero dizer para você que eu tenho pensado em tatuagem. Eu já pedi pro meu marido, pedi pro meu pastor. Queria, não me faz diferença se eles falarem sim ou não. Porque eu sei que a obra que o Senhor tem para mim no meio das prostitutas do bairro, elas vão funcionar. Então eu vou desmistificar isso para você. Eu pedi para eles, por quê? Porque eu vejo que aqui no Itatinga há uma aceitação muito mais fácil aqui no Brasil quando elas veem e eu queria colocar. E as criançadas, então, surtaram, que é onde que eu ia fazer essa tatuagem, né? Eu pensei aqui na mão, é o logo, eu pensei no logo do projeto Toca Deus. Aí, para desmistificar isso da sua cabeça. Ah, pastora, mas se Deus falou com você, é importante. Não, Deus não falou comigo. Eu vejo essa necessidade por estratégia, tá? E por essa estratégia, eu tenho vontade de fazer. Não é um desejo pessoal, é um desejo estratégico. Aí um jovem fala assim, não, pastor, porque eu tenho que ganhar aquele povo, porque eu preciso dessa tatuagem, porque não sei o que. Gente, lá na Tailândia, as meninas não são tatuadas. Você entende? São meninas de programa, é a mesma situação, só que lá não tem tatuagem, aqui no Brasil tem tatuagem. Então, o que Deus tem para fazer para uma sua vida, queridos, você vai tatuado, você não vai tatuado, você vai de cabelo comprido, de cabelo curto, você vai de qualquer maneira fazer o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus vai te usar. Agora, não coloque um desejo por algo como a tatuagem, que é tão polêmico, não coloque isso como uma coisa tão importante, porque ela não é. A tatuagem não é tão importante. Não é. Agora, a sua vida com Deus, buscar a sua vida com Deus, buscar a presença do Senhor, pensar nesses passos que eu falei para você, pedir, conversar, ouvir o teu pastor, ouvir a tua família, ouvir as pessoas ao teu redor. De repente você pensar, poxa, e quando eu casar, a pessoa com quem eu casar, ela vai ter tatuagem, vai gostar de tatuagem, não vai gostar? Como é que vai ser isso? Porque é algo definitivo, é algo que vai ficar com você. Como eu disse, eu não vou, meus filhos, como eu disse, 2 aqui querem, 2 não querem. E aí eu perguntei, eles não, porque a Juliana, porque eu vou colocar família. Então, o que você ia colocar? O que você ia fazer? O que você tatuaria? Você tem dinheiro para isso? Porque isso também custa, né, gente? E a tatuagem, queridos, para nós mais velhos, eu tenho que falar algo para você. Não seja preconceituoso, porque tem muitos jovens que eles estão se tatuando, mas são homens e meninos de Deus. São homens e meninos de uma geração que estão aí, olha, fazendo diferença. Eu tenho olhado, eu tenho andado no meio entre aspas, né, gente, pela internet, né? Eu tenho andado no meio pela internet. São meninos preciosos que estão pregando, que estão falando de santidade, que estão buscando a presença do Senhor, que você percebe que é real. E eles estão aí. E eles estão aí tatuados, carecas, com o estilo deles. Mas nós temos que tirar isso. O medo da agulha e o dinheiro não me deixa tatuar, né, Diane? Então assim, ó. Mas você vai ter que conversar com a sua pastora. Então, assim, eu gostaria que nós mais velhos, pais, mães, pastores, sabe? Vamos pensar com carinho, como a palavra diz, individualmente, como João 3. Deus é como o vento. E ele atua como quer, da forma que ele quer. E cabe a nós a nascer de novo. E esse nascer de novo é uma renovação de mente também. É uma renovação que nós temos que passar. E não ter esse preconceito de julgar as pessoas por causa da tatuagem, por causa de como elas são, né? Tudo isso. A minha idade não deixa. O Pedro, meu filho tá dizendo que deixa. Estão se aproveitando, tá, gente? Eles estão se aproveitando. Perguntas. Pode mandar perguntas aí pra gente agora, vai. Manda pergunta que eu vou tomar mais café. Gente, isso é com piercing. Isso é com várias coisas, sabe? Eu vou contar um fato aqui. Posso contar, né, Júlia? Um dia a gente tava eu tava em Caxias, acabamos de vir do culto, a gente entrou no elevador.
E quando eu olhei para a Júlia, o Espírito Santo me falou, ela quer colocar um piercing aqui no nariz. E não é para ela pôr. E eu olhei para ela e falei assim, você está pensando que é para pôr, que você vai pôr um piercing aqui no nariz, o Espírito Santo está dizendo para você que não é para você pôr. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, você é uma bruxa. A Juliana falou, não, é pior, bruxa erra, né? Então assim, aí essa Júlia falar para mim hoje, mãe, eu quero botar um piercing, eu não vou deixar, não, vou falar, Júlia, não põe, porque até o Senhor falar claramente isso, eu vou falar para você não. Ué, tu quer tatuar? Vamos lá, entendeu? Mas também não deixe pessoal, de viver momento com seus filhos por causa de um preconceito que você não está baseado realmente numa vida de fé, caminhando por ela, caminhando realmente com clareza, tá bom? Então é isso. O que é? O Felipe quer tem grana pra isso, né, Felipe? Só pra me saber. Você fez o quê? Fez um convênio no tatuador pra fazer tudo isso aí? Que não é caro, não é barato, não. Gente, era isso, tá? A Regina aí, ó, tá aí, ó. Fazer tudo segundo a direção de Deus, isso mesmo. Gente, é tudo segundo a direção de Deus, vocês não precisam ter pressa. Vocês são jovens, vocês são pessoas que Deus quer usar muito, 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 muito mesmo. E Deus tem algo especial para cada um de vocês. Cada um de vocês. Não é por causa da sua instituição, Deus não fique pensando assim, se eu não fizer isso, Deus não vai me usar. Deus vai te usar de qualquer maneira. Com, sem, de cabelo, sem cabelo, do jeito que você estiver, porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para fazer uma grande obra, para você ser uma peça preciosa na mão do Senhor, para Deus te usar poderosamente em todas as coisas. Ele tem um público, Ele tem pessoas, uma tribo separada para você. Ele tem isso claramente na sua vida. Ele tem uma tribo separada para você fluir, para você ser usado, entendeu? Então não precisa você ficar angustiado, levantar uma bandeira, nossa, sabe, aquela, como é que eu vou dizer para você, fazer aquele drama, quase fazer uma votação, pegar o sangue de todo mundo porque tem que fazer. Não, gente, não faz isso. E pais, se posicionem como homens e mulheres transformados pelo Espírito, tendo uma posição de reino, uma posição de olhar para os filhos de vocês e falar assim, meu filho, você vai fazer por causa disso ou você não vai fazer por causa disso, ok? Sejam homens e mulheres usados poderosamente pelo Senhor. Eu creio numa geração, eu creio num tempo que Deus vai fazer maravilhas, ok? Agora tem jovens aqui, ó, jovens, vê aí, então... Estragando aí, perguntando o que é. Não, tá bom. Pessoal, se você puder, eu gostaria de fazer um convite muito especial para vocês. Fica aí ainda comigo, gente. Fica aí, gente! Pessoal, olha só. Eu nunca vou ter muito abraçamento profundo. Ô, Felipe, agora que você entra, já falei de você. Eu não vou querer fazer aqui um explanamento, eu não vou querer fazer assim, ser uma teóloga, eu quero ser prática com você. E para ser prática com vocês, queridos, eu quero fazer no mês de julho, eu quero convidar todas as mulheres, tá? As mulheres, nós vamos ter umas lives pela manhã e à tarde, poderosas, maravilhosas pra gente conversar, tá? E, gente, não conta pra ninguém, tá? Mas eu vou contar agora como é que vai ser. Só pra nós aqui, tá? A mulherada vai ser, ó, nós vamos ter a Roberta Sara de novo conosco. Conosco não, comigo, né? Conosco não. Eu vou conversar com a Roberta Sara. A gente vai ter uma conversa bem legal. Nós vamos falar sobre fechar ciclos na nossa vida. Novidade, eu quero ter também um tempo que eu tenho muitas pessoas que passaram pela prostituição, que estão na prostituição. Olha lá, 3 filhos em casa, né? Então, que passaram pela prostituição ou sofreram algo através da prostituição que não pode se identificar, porque elas são casadas, hoje o marido não aceita, ou uma situação ela é uma filha, outra situação ela é uma esposa que foi traída. Então, como elas não podem se demonstrar quem são, elas vão então escrever cartas. Então nós vamos ter uma série que chama assim a história da Maria, porque todas vão ser Marias. Eu vou contar depois por que esse nome, tá?
vai ser a história das Marias. Então eu quero que você esteja aí também. Eu quero contar. Você vai estar fazendo seu almoço lá, pessoal? Almoço, molecada. Gente, levantou? Levanta mais cedo, nós vamos conversar. E a pior de todas, gente, a melhor de todas, que nós vamos falar sobre sexo. Sim, sexo para essa mulherada que tá de quarentena em casa. Nós vamos falar sobre isso, tá? Eu tenho uma amiga, tenho feito uma amizade muito legal com a doutora Débora, uma sexóloga. Ela é uma médica e nós vamos falar sobre sexo. Ok? Beleza, gente? Um beijo pra vocês. Foi muito bom ficar aqui com vocês, mesmo que vocês não falaram muita coisa, só eu. Perguntas, me mandem. Gostei da live. Não gostei da live. Legal, você não é obrigado a gostar mesmo, né? Como você pode falar que não gostou, você pode falar que gostou. Eu vou pedir pra você, né, curtir aqui. Vai no canal também do Toca Deus. É importante que você vá lá, curta também, tá bom? E você que ouviu aí também esses assuntos que nós vamos ter, divulgue. É tudo voltado pro projeto Toca Deus, tá legal? E vai ser bem bacana, tá bom? Gente, eu tô amando fazer essas lives. Eu tô gostando demais, demais mesmo. E o que eu quero deixar nesse assunto todo que a gente falou hoje, tá? Que você é uma pessoa especial pro Senhor. E isso não é um contexto, uma balela que todo mundo fala. Eu quero mostrar a você que você tem que ser tratado diferente, tá? Você também, viu, Dudu? Você ficou lindo com alargador pequeno. Ah, daí, uma outra coisa que eu não falei, deixa eu falar. Sabe uma coisa que me dói muito, 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 pessoal? Eu amo muitas pessoas, só não me deixe brava, né? Todo mundo sabe. E quando eu chego num lugar e aquela pessoa fez tatuagem, em vez dela vir pra mim com a alegria de falar, ó, pastor, o que eu fiz, ela se esconde, começa a se esconder. Eu tive num país com uma pessoa que eu gosto muito dela, sabe? Fazia muito tempo que eu não via. E quando eu cheguei, eu vi que ela tava tímida, uma roupa meio estranha e tal. Como eu fiquei um dia, 2 ali naquela casa, aí comecei a olhar, aí eu vi que ela tinha feito tatuagem. De muito bom gosto, diga-se de passagem, a tatuagem. E aí... E eu fiquei, até que ela pegou, eu peguei e falei assim, por que você não me mostrou? Ah, porque eu achei que você não ia gostar. Gente, eu vou gostar da tatuagem de vocês, eu vou abraçar vocês, quer me convidar para ir junto, vou falar, ó que legal, vou junto. Eu não quero perder os momentos nem com os meus sobrinhos, nem com os meus afilhados, e momentos por causa de uma religiosidade, tá bom? Nem meus filhos, tá bom? Eu amo vocês, um beijo no coração de vocês. Ai, beijo no coração é muito chato, todo mundo fala, né? Não vou falar isso não. Toca Deus na vida de vocês. Beijo!